nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos retornarmos aqui, Senhor, com este programa Entre Amigas. Senhor, que as Tuas mãos poderosas, com o Teu amor, a Tua graça, Senhor, seja conosco neste momento. Esteja nesse ambiente, Senhor. Que o Senhor, o amor, o Teu poder, a Tua graça venha alcançar o nosso coração, ó Pai. O coração de cada ouvinte, de cada participante que está ali em seus lares, ó Pai. Que o Senhor possa se fazer morada, se fazer presente também na vida de cada um. Nós te louvamos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos protegido. E o nosso coração se encontra, Pai, feliz por estar aqui, ó Pai. Toma esse ambiente. Toma o teu lugar, Senhor, neste momento. Que cada convidado aqui presente, Senhor, possa ser verdadeiramente, Senhor, abraçado por esse poder e por essa graça. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos para todo sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, amiga. Senhor Jesus. Quanto tempo. Não é? Muitas férias. Muitas férias. Descansou? Ai, um pouco, amigo, um pouco. Foi bom, porque né? a obra do Senhor não para. Não para.
Não para. A gente só deu uma paradinha aqui nas lives, né? Mas ali a gente estava trabalhando, porque o reino de Deus, né? Nós somos trabalhadores para o reino. Então, a obra não pode parar. E, de igual modo, nessa noite, nós queremos abraçar todos vocês que estão aí nos seus lares. Compartilhe, vai lá na tecla e compartilhe programas Entre Amigas. Estamos retornando e com esse tema maravilhoso. Frutificar. É tempo de frutificarmos, irmãos. É tempo da igreja do Senhor render frutos. É tempo de você, mulher, você, homem, frutificar na obra do Senhor. E aqui a gente vai trazer muitos testemunhos. Vamos trazer aqui bastante pessoas que teve experiências profundas com Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos uma convidada especial que atendeu o nosso convite para abrir este programa, o retorno, né, de nossas férias. E ela disse sim prontamente, a nossa querida irmã Márcia. Seja muito bem-vinda, irmã Márcia, neste lugar. Dá um olá aí para os seus amigos, para os nossos irmãos. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, irmãos. E espero que o meu testemunho venha edificar muitas vidas, venha florescer muitos campos, né, que hoje talvez não estejam tão floridos, tão frutíferos, mas que a vida venha a ser diferente. Vocês venham olhar com um olhar diferente, porque assim eu creio que foi a minha vida. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu vivo cada dia como se cada dia fosse o último dia da minha vida. Amém. Amém. Então, olha, guarda aí, prepara o teu coração, que vai ser tremendo. Estamos aqui novamente com o nosso músico de todos os dias, o nosso amigo, o irmão Tony, da Paz do Senhor. Convido os seus amigos aí, os irmãos. Convidar os irmãos para estar assistindo nós aqui. Mais uma live, né? Estamos voltando hoje. E eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje, né? Como o Senhor tem falado nas outras já com a gente, hoje não vai ser diferente. Amém. Irmãos, é alegria. Irmã, você está muito quieta. Eu tô achando esse pessoal aqui muito sério. Não tá é. Muito sério. Claro que o irmão Levi está ali, eu tô né? nervosa Nosso que produtor. nós estamos aqui com uma produção diferente. Diferente. Um povo diferente. O nosso. Ah, meu Deus, que eu tô nervosa, perdi. E aí, do irmão Tony puxa o hino lá nas alturas. Lá nas alturas. Sinto florescer, mas não estava Tem que florescer, filho. Mas estamos aqui. Chamadas para frutificar. Vamos frutificar. Vamos Bora, frutificar. irmãs, Vamos render frutos. Ó, e já está ligadinho aqui conosco vários irmãos. Ó, a irmã Nelise apareceu. Olha, Nelise, olha, vai ser convidada, hein? Fica Beijo no seu aí, coração. A Manjose, o irmão Eli, José Nascimento. Ai, marido, quem saudade, será esse? marido. A irmã meu Pedrina, marido. Deus abençoe. Deus abençoe. A irmã Lecimara e tantos Manhã outros aí. tem café. Tem, e eu assisti terça-feira passada. Foi Foi tá tremendo, chique, foi tá uma chique, benção. Estou assim, remoendo até hoje. Nossa, mas foi uma Deus. benção. E aí? E tá todo mundo... Não entrou? Ah, então tá bom. Olha aí, ó. Viu? Depois sou eu o culpado. Porque todo mundo aqui, a gente fica muito nervoso aqui para começar, né? Mas vamos começar direitinho, né? Vamos. O pastor... Isso, que a gente tem. Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em São José dos Campos. Na rua Martins Fontes, número 41. E você é bem-vindo. Cultos terça, quinta, domingo, tem escola dominical, tem culto à noite. Então, ó, pode vir que você vai ser muito bem recebido. E tem espaço aqui para adorar, bendizer, buscar a esse Deus maravilhoso. Vai falando, amiga, que eu vou entrar aqui. Vai entrando aí? Tá Irmãos, olha, conforme a gente disse aqui, nós não ficamos parados, não. Nós temos a... Será que tem como, irmão Levi, deixar preparado ali para daqui a pouco mostrar uns slides das nossas irmãs? A gente retornamos também com uma reunião maravilhosa aqui na segunda-feira passada. E hoje elas estão ali embaixo, ligadinhas. Teve um momento de intercessão, não parou. Nós estivemos aqui orando, as irmãs estiveram aqui buscando a face do Senhor, porque a obra do Senhor não pode parar.
E hoje elas estão ali, tiveram um período de oração, de intercessão, e agora estão ensaiando para louvar e adorar o nome do Senhor. Então, estamos voltando aos poucos, irmãos. Claro que tem ainda, estamos mantendo os protocolos, os distanciamentos, mas estamos retornando, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém? E segunda-feira nós demos aqui o pontapé inicial, aqui nossos, que a gente não parou, mas Não. aí oficialmente nós voltamos na segunda-feira com a nossa reunião, fizemos uma reunião e depois tinha o que a gente gosta, que crente gosta de comer, a gente gosta também. E como a gente estava com muito calor, o que teve, amiga? Um açaí maravilhoso. Açaí para com todos nossas os irmãs. ingredientes que a gente merece. Porque diz que é só adolescente que toma açaí, não, Não. Gente, Nós gostamos também. Nós também gostamos de açaí, tomamos açaí, tinha morango, tinha banana, tinha granola. Pastor Levi já tá... Pastor Levi não, ele ensinou, meu Deus, que o Pastor Levi me ensinou, que eu não posso falar Pastor Levi. É a produção do nosso programa, que está ali providenciando as nossas fotos, enquanto a amiga aprende. Não é Pastor Levi. Tá bom, desculpa, Pastor Levi. É a produção do nosso A programa. gente vai aprender. Até o final a gente aprende. Ó, não pode falar. A produção está nos ensinando a fazer um programa direitinho aqui. Então, a produção... A gente demora um pouquinho, mas vamos aprender, irmãos. Vamos aprender. Já está providenciando. E falar nisso, enquanto a produção está ali organizando, amiga, a gente tem uns quadros novos que estão por vir. Né? Tem muita novidade. Né? Nós estamos preparando umas coisas tão boas aqui para compartilhar com os irmãos. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza, amiga, esse ano vai ser um ano, né? Sim. Top, irmã Márcia. Obrigada, irmã Márcia. Pode falar É. ajuda você. Mês que vem tem vigília de mulheres. Tem vigília. Mulheres são chamadas para frutificar. Então, a gente vai falando aqui, vai anunciando, e os irmãos aí vão compartilhando, tá E os bom? irmãos nos ajudem hoje a Sim. fazer o nosso programa, irmãos. Conforme disse, estamos aqui, assim, a adrenalina é muito... Parece que a gente está começando tudo de novo. Parece que é o primeiro E programa. por isso a gente conta com a sua ajuda, tá? Participe, comente, compartilhe. Se você quer falar qualquer coisa, olha, prepara o teu coração, louvor. Daqui a pouco a mamãe Márcia preparou um louvor também, vai que está cantando para nós, e vai ter testemunho. E a gente vai acelerar um pouquinho, irmãos, porque a gente quer moldar e fazer as coisas tudo direitinho, né? Conforme Aqui a nossa pelo- Melisângela disse. Sim, aqui pelo YouTube tem o pastor Silas Francisco, a irmã Fátima. Em falar irmã Fátima, ela trouxe... Mostra ali, amiga, a bolsinha. Senhora Paninhos. A irmã Olha esse aqui. Fátima, olha, faz Ateliê. paninhos de prato, muito bonitinho, muito delicados. E ontem ela trouxe no culto para que a gente pudesse sortear aqui. Mas nós vamos fazer esse sorteio na próxima semana, tá? Então, hoje eu estou mostrando aqui o Senhora Paninhos. Irmãs, se você está aí, quer deixar sua cozinha bonitinha, procura a irmã Fátima aqui do pastor Silas Francisco na nossa igreja sede. Temos também aqui o Ezequiel Júnior, que está deixando um recado para o violeiro, que diz que o violeiro não é mais violeiro, que ele arrumou uma guitarra agora. Nós aqui. Estamos progredindo. Olha aí. Isso aí. Que benção. E a irmã Laís Oliveira, esposa do pastor Estevão. Vem para ouvir um pouquinho mais de Deus. Não saia daí. Compartilhe, irmãos. Vai dividindo aí com os seus... Quer abençoar alguém? Não é só dar presente, é físico assim, não. Assim, embrulhado. Leva o nosso programa, leva os programas aqui da nossa rádio. Eu tenho certeza que os irmãos serão abençoados e vão ficar muito felizes com esse presente. Não é, amiga? Amém. A Isso foto aí. não veio, Não mas a veio, gente né? vai seguir. Vamos seguindo, Amém? com certeza, para a semana que vem a Fotos gente ok. providencia. Olha, a gente tem um negócio. Vamos falar. A gente tem aqui um negócio que vem escrito assim, fotos ok. Quer dizer que está na hora de mostrar as fotos. Ah, olha aí. É. Olha Solta lá. a produção. Olha lá. Vamos lá. Ih, mas ele soltou Dica Cultural, mas o Dica Isso. Cultural é do programa do Irineu. Ô, produção. Olha aí a produção. Ah lá. Agora aí sim. estamos lá. Olha que lá, as chique. mansinhas, todas nos servindo
Olha que foi Irmã uma... Olha, Márcia ali, é, Irmã Márcia ali servindo tinha rosas na nossa mesa, porque a gente é chique. A Ivete, as formiguinhas de Jesus mandam muito bem, irmãos. Irmã Inês ajudando. Olha, tinha banana, tinha granola, tinha Paçoca. morango, paçoca, leite condensado, leite em pó. Hoje vai ter de novo? Não, essa aí hoje é... não tem. Olha lá, as formiguinhas, ó. As formiguinhas de Jesus ali tirando foto, porque a gente tira selfie, a gente, ó, a produção tá Corta, dizendo que porque vai não tem açaí cortar pra nós gente. aqui, porque a gente não fez. Não, mas a gente convidou. Convidamos. Eu vou falar pra ele, Pastor Levi, a última vez que eu tô falando, Pastor Levi tomou açaí, porque a irmã Marisa trouxe. Não pode reclamar. Agora o Tony, eu não sei. Tá vendo aí? Não eu sempre saio no levei. prejuízo. Não levei. É longe, ia prejuízo derreter. é meu. Aí não dá. Até chegar lá ia estar um suco. E olha lá, as pérolas do rei, as nossas irmãs aqui do Templo Sede, da DMDT, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui em São José, reunidas ali no nosso Salão Nobre, que é chique. Tivemos foi. aniversariante, irmã Maria José, cantamos o parabéns, oramos pela vida dela, que tem sido uma bênção para nós. E olha, irmãos, o açaí estava maravilhoso. Maravilha. Essa foi a reunião de oração que antecedeu a nossa reunião para definirmos e alinharmos nossos trabalhos, né? Isso. E aí, miga, esse foi para as pérolas. Isso. E sábado, o que nós temos? Sábado, dia 12. Agora, próximo, a reunião com a liderança de todo o nosso campo. Todas as líderes estarão aqui no nosso templo sede às 15 horas. E nós vamos começar com uma palavra do nosso pastor, que vem especialmente para nos abençoar. Amém. E é isso, irmãs. Bora trabalhar. Cheio de trabalho na casa do Senhor. É isso aí. Recadinho dado, agora nós vamos de palavra. Nós temos palavra nessa noite. Mas para tudo aí, para tudo, que chegou convidado aqui. Parece esse que vem cá. convidado também é ilustre. Vem, pelo menos dá um tchauzinho aqui para nós. Entra porque aqui atrás, ele irmão. está aqui todos os domingos, após a EBD. Temos aqui o programa com esse homem de Deus que louva o Senhor com Nelson tanta Frederico. alegria. Ninguém conhece Nelson Chega Frederico. aqui, a conhece. gente fala que é pastor. E passa nada, né, amiga? Não passa. Eles né, são consagrados a pastor. Então Isso. recebe, irmão Recebe Nelson. aí. Pastor, irmão Nelson Frederico está aqui. Faz o programa no domingo, aqui às 11 horas da manhã. E o programa sempre uma bênção. Tá fazendo almoço? Tá fazendo a faxininha de domingo? Depois Clica lá, da EBD, acessa lá e... põe lá o irmão Nelson, né, irmão Nelson? Depois da rosca, os docinhos que a turma sempre está ganhando, né? Tem rosca no programa do senhor? Participado, não? Eu não tô... Nossa! Quem levou a rosca? Tem doce! Rosca de coco, depois do almoço. Tô perdendo, é? Participa aqui, vai ser uma benção. Tarde aí, esse povo não está participando, não, do programa do irmão não. Nelson. Despertando a fé, às 11 horas da manhã. Né, irmão Nelson? É um prazer, viu, Elisângela, poder estar aqui com vocês. Quero parabenizar, viu, Montoni? Está vindo Taubaté. Está vindo Taubaté e estou ali ligadinho ali com o testemunho da irmã Márcia, que daqui a pouco vai estar aí. Que Deus abençoe. Aos irmãos que estão aí também participando. Pastor Levi. Domingo o pastor Levi deixou eu ficar vendo a Bíblia e o nosso pastor pregando. Eu pensei que ele ia fechar a imagem em cima do nosso pastor, mas não. Ele deixou eu ali, igual ele está fechando agora em mim, ó, tá vendo a coisa bonita ali, ó? Ó, irmãos, parabéns pela programação. Nós estamos ali ligadinhos em vocês. Viu, Margarida? Amém. Antônio, Elisângela, desculpa. Me perdoe, Elisângela, me perdoe. Mas parabéns mesmo aos irmãos, que Deus continue abençoando entre amigas. Mas isso aí entre amigos também, né? Amigos, né? Entre amigas e amigos. Você... Eu acho que eu vou ter que ir pro seu programa, com o Nelson. Antônio para cantar um hino do Oséias aqui. Isso Ô, aí. irmão Nelson, É acho que eu isso vou aí. ter que ir pro seu programa. A gente faz entre amigos. Será um prazer. Entre amigos. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus Olha, abençoe. domingo às 11 horas, Despertando a Fé com o pastor Nelson Frederico. Isso Olha aí. aí, recebe, irmão Nelson. Isso, hein? Deus abençoe. Amém, irmãos. Então, vamos dar continuidade. Tem pessoas chegando já aí, ó. A irmã Creuza Varenga, a irmã Eliane, a irmã Lucília, a irmã Creuza, lá de Resende. Deus Opa! abençoe, minha cunhada linda. Creuza é minha irmã, hein? Lá em Resende. Irmãos, fica ligadinho. Tem bênção de Deus. Acho que a gente brinca aqui, a gente sorri, a gente tenta deixar as coisas um pouco mais leve aqui, mas não pode... o fundamento maior, o nosso propósito maior é
levar Jesus Cristo, é levar testemunho, porque o Senhor faz, irmãos. O Senhor faz nas nossas vidas. Amém. E se você ficar ligadinho, você vai ver um testemunho de fé maravilhoso. Amém? Vamos de leitura bíblica, irmão? Vamos lá. Para não demorar muito aqui, Jeremias, o capítulo 17, no verso 7. Nós temos aqui também conosco, nos visitando, está ali no cantinho participando, que a irmã Márcia não veio só, né? Não, ela veio com uma equipe. Veio com a E eu equipe. senti assim, uma equipe de intercessão. Ela vem e traz a sabe, uma coisa tão congregação dela, a forte assim que congregação, for. filho. Meu Deus! Você viu? O irmão o pastor Thales ontem falou assim: ande com boas companhias. A irmã Márcia obedeceu certinho. Trouxe sogra, trouxe Mãe. sogro, A mãe? trouxe a mãe e trouxe o pastor Silvano. Olha ali, olha eles. Olha lá. Olha que lindos! Fala-se com essa plateia que esse povo junto com ela não vai ser bênção de Deus. Vai ser uma bênção. Que Amém. esses irmãos aqui intercedendo vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, verso 7, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Tá difícil? É tempos de sequidão na sua vida? Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo em tempos de sequidão, a palavra de Deus é muito clara quando diz: você não vai deixar de dar fruto. Se você estiver com a sua esperança naquele que te garante, aquele que você pode confiar, é o Deus da nossa salvação. E eu tenho certeza que nessa noite, agora, nós já vamos dar a oportunidade para ela aqui, ela vai dizer como foi continuar frutificando em tempos de sequidão. Irmã Márcia, é com a senhora. Bora lá. Isso. Então, irmãos, é o jeito que a gente pede. Melhorou? Olha só. Do Estamos meio. Do meio Aqui, ó, para cima. meio para cima. tá. Isso. aqui. Melhorou, irmãos? Amém. Estamos melhor? E aqui nós Glória a falando, Deus. acabou ali é o quê? Acabou. Era as Acabou a fotos, foto. as Ah, então tá bom. Agora Bora, irmã Márcia. Bora testificar. Bora falar do Senhor. Amém, Jesus. Hoje, aliás, desde que eu recebi o convite, eu falei para eles, Ângela, eu vou me preparando, porque eu queria trazer a minha mãe, minha sogra, meu sogro também, porque foram os meus pés, as minhas mãos, diante da situação, né? Que a gente nunca espera. Uma situação assim que vai te deixar, como que eu vou dizer, sem chão, né? Quando você aprende a caminhar nos caminhos do Senhor, você escuta as histórias, você escuta os testemunhos e você fica com aquele pensamento assim, quando que eu vou ter a minha história? Quando que o Senhor vai construir É a sua experiência, as né? minhas experiências diante do Senhor? E os meus filhos ainda eram pequenos quando o Silvano começou a dirigir congregações. Ele era diácono ainda. E sempre eu tive muito zelo com as coisas do Senhor. Tive muito zelo com os trabalhos assim que a gente concluía na presença do Senhor, né? Eu procurava sempre fazer com respeito, né? Buscando a Deus um pouco da sabedoria, né? Para a gente estar caminhando. Irmã Márcia, a senhora já está falando uma coisa que eu tô ficando intrigada. Como assim? O povo de Deus não vive só na bonança? Não. Não. Tem dias Acontece, que então, dias de sequidão, necessário- como diz o tem dias que é necessário você buscar uma força tão dentro de você que
que foge assim da realidade às vezes. Aí é o sobrenatural de Deus, né? É o Espírito Santo. Você né? busca uma força que vem assim de dentro, porque quando a nossa carne ela fica esgotada, a nossa alma começa a gritar. Sim. A nossa alma começa a nos querer mostrar que existe ainda esperança, Sim. que existe uma luz, que a gente pode estar, né, correndo atrás. Mas tem momentos assim que, igual aconteceu comigo, que eu perdi meu chão. Eu me vi assim numa situação em que era Deus e eu. Então, quando você começa a pensar, como que eu vou fazer, como que eu vou contar para os meus pais, como que eu vou contar para o meu esposo, né, para a minha família. E por muito tempo eu levei aquilo só comigo. Sim. Era eu conversando com Deus. Uhum. E quando eu me deparei, Elisângela, com assim, quando o meu corpo, né, físico já não estava suportando mais, aí você começa a transparecer. Tá, né? Então vamos lá. A senhora estava super bem, né, com a sua família, todo mundo mais. feliz, todo mundo Sim. contente. O pastor Silvano dirigiu uma igreja, os meninos pequenos. E aí a senhora começou a sentir algo físico. Isso. Que começou a incomodar demais. Uhum. A senhora sentiu o quê? Sentia dores? O que era? O que a senhora sentia? Eu sentia cólicas muito fortes. Cólicas muito fortes. Porque a enfermidade foi no útero, né? Ela, sim, então, teve uma enfermidade no útero. E agora a senhora começou a sentir cólicas muito fortes. E aí foi procurar o médico. Fui procurar o médico e nesse assim, período, o Silvano tinha sofrido acidente de moto. Então, nesse período que ele estava em recuperação, eu deixei a minha saúde de lado. Sim. Sabe? É aquele acidente que o pastor Silvano que voou longe e não sabe como que ele sobreviveu. O pastor Silvano já está convidado para vir aqui contar sobre o seu testemunho também. Mas nesse mesmo período aconteceu com a senhora começou a se sentir mal, foi procurar, não procurou porque estava cuidando do pastor Silvano, e aí começou a piorar muito. Começou. E aí, como foi, irmã Márcia? Então, quando eu me deparei assim, Elisângela, com algo diferente, que começou assim como que diz, já começou a mostrar, né? Eu tinha caído da escada, eu estava até trabalhando no salão, na frente da casa da minha sogra. Eu caí da escada da metade para baixo. Então, como eu caí assim, né, fui batendo, eu sentia muitas dores nas nádegas. E eu fui fazer uma radiografia, fui no médico, né, tirar uma radiografia. E quando eu me deitei para tirar a radiografia, o rapaz falou assim, não, pode sair daí. Aí eu me assustei, né? Aí ele falou assim, não, a senhora está grávida de quantos meses? Aí eu falei, eu não estou grávida. Eu tinha feito a laqueadura, né, na gravidez do Sávio, na término, e aquilo me assustou, sabe? O Sávio já estava com 1 ano e pouquinho. Sim. E quando eu me deitei, o Silvano, ele tinha, o Sávio estava com 4 meses quando ele sofreu acidente. Sim. E quando eu tive esse acidente na escada, ele falou assim, não, pode sair daí, você tem que procurar um médico, você está grávida. Porque a minha barriga já tinha aquele voluminho, né, do problema aparecendo. Sim. Da enfermidade aparecendo. E quando eu comecei, ele não quis fazer a radiografia, pediu para eu fazer, né, o procedimento, um teste de gravidez, alguma coisa. Aí, e eu tinha feito a laqueadura, eu falei, grávida eu não estou, senhor. Aí ele não quis fazer a radiografia. Márcia, eu acho muito importante a gente parar aqui também nessa questão. Que a irmã Márcia falou, ela começou a cuidar do pastor Silvano, que estava precisando, e esqueceu dela. A senhora deixou até de ir ao médico, então, fazer os seus exames, que toda mulher, nós estamos aqui falando para irmãs, principalmente para irmãs. Os irmãos também são sempre muito bem-vindos, mas, irmãs, não passa, porque não tem como você cuidar de alguém se você não estiver bem. Né? Então, assim, deixar de procurar os cuidados que nós precisamos para a nossa saúde
Irmã Márcia, é uma coisa que poderia até, né, de repente, não ter deixado crescer da forma como cresceu, a ponto de parecer uma gravidez, né? Então, tinha muita cólica, e aí a barriga cresceu e a senhora nem percebeu? Não. Só percebeu quando caiu da escada e foi tirar o... Assim, parece que tudo veio a acontecer para que eu viesse a acordar, né? Sim. Olha, está acontecendo alguma coisa com o teu corpo. Só, Elisângela, que todas as vezes que eu ia procurar um médico, era sempre assim, não, você está gorda, você está engordando, emagrece, você fez laqueadura, gravidez não é. E pedir ultrassom, vocês sabem, o SUS é difícil eles conceder alguma coisa se eles verem que não tem. Quanto tempo faz isso, irmã necessidade. Márcia? Foi em 2007 porque que a eu irmã comecei. Mara teve aqui falando para nós que hoje está bem mais rápido, né? Mais fácil essa questão da saúde da mulher, principalmente aqui no nosso município, né? Então hoje a gente tem um pouquinho mais de facilidade. Então, em 2007, Elisângela, começou a minha trajetória nesse período assim que levou 2 anos até eu concluir a cirurgia, né? Mas, Márcia, como que foi o diagnóstico? Como que o médico chegou para a senhora? Como que a senhora entendeu, compreendeu e soube o que a senhora estava tendo? Eu fui fazer um Papa Nicolau. E a enfermeira do Papa Nicolau, ela não conseguiu visualizar o meu útero. Já estava grande. E quando ela disse que não conseguiu visualizar, ali foram 2, 3 enfermeiras. Quer dizer, não foi só uma pessoa que me disse, né? Foram 3 pessoas que foram. E qual ali. foi o diagnóstico? Ali eles não conseguiram visualizar, não conseguiram completar o procedimento. Então, eu tive que fazer uma ultrassom. A transvaginal. Só que quando eu fui fazer a transvaginal, eu estava com hemorragias constantes. Sim. Então, não pude fazer ela. Até a doutora fez por cima, né? Porque nesse período já estava desde o Papa Nicolau até eu fazer a ultrassom, a minha barriga já estava como se fosse uma grávida de 8 meses, grande. Misericórdia. Estava muito grande. Cresceu assim muito depois que começou as hemorragias. Cresceu muito. E quando a médica da ultrassom, ela diagnosticou um mioma muito volumoso. E ela, geralmente, quando faz um ultrassom, eles entregam direto para o médico, né? Sim. Ela falou assim para mim, senhora, aguarda lá fora uns 30 minutos que eu vou entregar o exame na tua mão. Certo. Porque eu fiquei preocupada. Eu nunca presenciei uma situação assim. Misericórdia. Aí eu já saí Nossa, dali. eu já estou arrepiando aqui, porque assim, filho pequeno, porque quando é mãe, a primeira coisa que a gente pensa, Senhor, não posso morrer porque eu tenho filho pequeno. Certeza. Aí você pega um exame que o médico nem espera para entregar para o médico, já dá na sua mão. Irmã Márcia, nesse período, o que a Márcia sentia e pensava sobre essa situação? Olha, Elisângela, eu estava com a Grazi foi ali no Provisão que eu fiz. A Grazi acho que tinha uns 9, 10 anos. Eu vim vocês sabem a distância de casa para lá. Eu vim de lá a pé. Eu falei, Grazi, vamos andando. E no meio do caminho começou a chover tanto. Parecia que o Senhor estava chorando junto comigo. Sim. Quando eu cheguei em casa, falei assim, não deve ser nada, né? A gente sempre espera, né, que não seja nada. Sim. Não é nada. Mas as pessoas que me olhavam falavam assim, não, tem alguma coisa errada, Márcia, procura, né? E quando eu estava com o ultrassom na minha mão, só que ela falou assim, você pega o ultrassom e tenta adiantar a sua consulta. Porque a minha consulta era daqui a 2 meses, vamos supor. Sim. Ela falou assim, tenta adiantar a sua consulta. Só que não estávamos conseguindo, né, dona Lourdes? Mãe. Aí a minha mãe
incessantemente lá no postinho, procurando, né, que eles me encaixassem. Aí teve um dia que um rapaz que coordenava lá os computadores no posto, ele falou para minha mãe assim, aguarda um pouquinho que eu vou falar com a senhora. E foi quando ele falou para minha mãe que ele pegou os meus exames e disse que ia entregar na mão da doutora. Se ela visse que era algo assim grave, ela ia me encaixar. E ele ligou, né, mãe? Ele ligou falando assim, a doutora quer ver ela. Elisângela, assim, a gente foi a pé, né? A gente foi a pé de casa no postinho. E era muito difícil, assim, para mim, às vezes, caminhar da cama para o sofá. Mas nesse dia que eu vi que tinha, assim, gente preocupada, né, com a gente, parecia que eu estava sendo carregada no colo. Eu não senti minhas pernas indo para o posto. Nessa hora, sabe, meu irmão, minha irmã, é que você consegue entender o que a palavra de Deus diz, que o nosso Deus é socorro, bem presente no momento da angústia. Amém. Porque quando a gente lê a angústia, a gente lê, mas não sente, né, irmã Márcia, o que é a profundidade do que é a palavra angústia, né, Magali? E assim, é só nessa hora que você consegue entender o Deus que é socorro. Certeza. Né? Não dá para você saber quem é e nem conhecer esse Deus socorro se você não estiver numa situação dessa, gente. Porque para quem você vai recorrer? Para quem você vai pedir ajuda? Para quem? Quem você vai pedir? Né? E a irmã Márcia mora muito longe, a irmã Márcia mora para frente, lá perto do Campo dos Alemães, Sul, né? Zona Sul. E vir andando, irmãos, andando aqui até o centro da cidade, irmãs, é angústia. É desespero. No bosque. Foi no Provisão do Bosque. Provisão do Bosque. Porque eu achei que era muita angústia. Mas, assim, irmã Márcia, mesmo assim, é longe, é muito longe. Né? E aí, irmã Márcia? Então, nesse período, Elisângela, igual eu falei para você, eu dependia das minhas irmãs, da minha mãe, da minha sogra, para fazer os afazeres da minha casa, porque eu não conseguia me movimentar. Eu ficava o tempo todo ou deitada ou sentada no sofá. E era aquela hemorragia constante, não cessava. Por isso que eu me identifico muito com a mulher do fluxo de sangue. E nesse período, sempre revezava a minha sogra cuidando das crianças, o meu sogro me levando para baixo e para cima no hospital. E todas as vezes que eu ia no hospital, eles davam um remédio para cessar, só que era pior, porque quando cessava, as dores aumentavam mais. Sim. E só aliviava quando, né, vinha de novo aquela enxurrada de sangue. Quando a doutora, eu passei com a médica, né, na parte da manhã, até tinha muitas pessoas lá. Ela me chamou, né, meio que escondido para as outras pessoas não verem, né, e deu o diagnóstico ali que era um mioma de quase 3 quilos. Misericórdia. Quase 3 quilos. Para eu ter uma ideia, né, porque lá estava cúbicos, alguma coisa assim. Ela falou assim, dona Márcia, para a senhora ter uma ideia, é quase 3 quilos. Um bebê. Era um corpinho de bebê. Os meus bebês não nasceram com 3 quilos. Literalmente, era um corpinho de bebê. Isso que dentro da irmã. Que estava sendo... ele estava do lado externo do meu útero. Então, ele estava aqui, então estava me sufocando já por causa dos pulmões. Na verdade, estava contraindo todos os meus órgãos. Era como uma pessoa gestante, né? Eu não conseguia amarrar meu sapato, eu não conseguia fazer nada, cortar minhas unhas do pé, nada. E dores, né? E dores constantes. Até quando a minha mãe e minha sogra chegavam lá para me ajudar a limpar a casa, a cuidar das crianças, e o Silvano trabalhando, né? Não podia parar. Aí ficava sempre assim, me isolando, né? Márcia, senta lá, para de ficar atrás da gente.
Mas, assim, a necessidade de estar junto, de ver elas ali, né? Igual formiguinhas ali na minha frente. Mas eu não estava raciocinando já, sabe, Elisângela? Na verdade, assim, a gente espera quando chega alguém assim para orar pela gente, uma palavra, né, que, poxa, né, me deu ânimo. Mas não. A maioria dos irmãos que vinham olhava e falava assim: ó, Senhor, tira essa dor dela, né? Como se fosse assim, né? Leva ela, né? Não deixa ela desse jeito. Mas por dentro, assim, como eu falei, a minha alma gritava pela vida. Eu queria ver os meus filhos crescendo, eu queria ver os meus netos, né? O meu esposo. E nesse período, o Silvano ainda não era pastor. Ele era diácono da igreja. Aí veio o presbitério. Ele ainda não era ungido a pastor. E quando aquela médica ela viu os meus exames, Elisângela, as portas foram se abrindo. Ela deu o telefone dela para mim, para quando eu estivesse lá no hospital, ligasse para ela, quando tivesse uma crise. E quando ela disse que ia ver na vila, né, ia dar um andamento lá na vila para eu passar com a especialista. Tá, a senhora estava passando tudo isso pelo SUS. Pelo SUS. E a médica do SUS deu o telefone pessoal dela para a senhora. Deu. É muito Deus, não é não, Magali? Ela era residente lá na vila. É muito Deus nessa história, Senhor. A doutora Daniela. E ela disse assim, eu vou dar andamento lá, porque a gente nunca passou por esse processo de um mioma tão grande. E quando ela marcou a consulta lá, ela já ligou, né, avisando que depois... Isso foi uma semana, né, mãe? Depois de uma semana, eu já estava passando com a médica lá na vila. Aí a médica me examinou, disse para ela assim, ó, a dona Márcia vai precisar de sangue, porque ela está com as plaquetas de baixa, né? Eu estava com uma anemia profunda. Porque eu tinha perdido muito sangue. E quando ela me deu, né, os encaminhamentos todos, eu fui levar naquelas salinhas, né, que tem lá para marcar. Aí eu só ouvia as meninas falando assim, não, mas não pode passar ela na frente, sabe? E eu atrás da médica, né? Não, ela precisa fazer essa cirurgia, não tem como ela aguentar muito tempo mais. E passando assim de salinhas em salinhas ali, sempre recebendo, né? Não Misericórdia, não tem como Senhor. passar ela na frente. Tem pessoas que estão com problemas talvez mais sérios que o dela. E ela falou assim, olhou para mim, né, que eu já estava ficando nervosa. Ela olhou para mim e falou assim, dona Márcia, você vai para casa. Vai para casa e a gente liga para a senhora. E, assim, eu fiquei meio que sem esperança, né? Você fica meio chateada de fazer, ver as coisas fluindo e, de repente, dar uma pausa. Mas eu creio, Elisângela, que tudo o que aconteceu, eu estava debaixo das asas do Senhor, né? Muitos chegavam em mim e falavam assim, Márcia, conta para o Senhor o que você tem, né, para dizer como se a gente estivesse fazendo algo errado. Eu falei assim, não, gente, a minha cura... Meu Deus, a gente tem que respirar nesse momento, né, irmã Elisângela? A minha cura tipo assim, se o Senhor me curar ou se o Senhor não me curar, não vai mudar a minha relação com o Senhor. A gente sabe, a gente tem aquela certeza de para onde a gente vai, mas aquele sentimento humano de ver as coisas acontecerem, de ver, de participar, né? E você perceber assim que estão te barrando, estão te deixando de lado.
E quando as pessoas vinham assim com palavras para edificar o coração da gente, né? Como o Senhor ele tem a última palavra. Sim. Eu confiava muito nisso, sabe? Quando você leu aquele, você estava lendo aqueles versículos na escola dominical, tudo posso naquilo que me fortalece. Eu me grudei nesse versículo, Elisângela, e dizia para o Senhor: a tua palavra se renova a cada dia. Então, todos os dias que eu disser tudo posso naquele que me fortalece, a minha força vai ser renovada. Amém. E eu esperava do Senhor a minha cura. Eu comecei a orar pela minha cura. Porque até então você fica, os médicos vão resolver. Você vai tentando pelos meios que é cabível a você. Eu via aqueles testemunhos, tal pessoa colocou pela boca, sabe? Eu ficava pensando, não, Senhor, como que eu vou colocar uma coisa de 3 quilos pela minha boca? Não posso. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E eu fiquei, Elisângela, naquela situação em que o desespero começa a tocar. E eu, quando a minha mãe, a minha sogra aparecia em casa, o meu sogro, as minhas irmãs, né, os meus cunhados, a minha cunhada, aquilo ia me dando forças assim, para lutar, sabe? Não, caminha mais um pouco. Uhum. Porque naquela situação, eu cheguei a falar para o Senhor assim: Pai, se ainda tem, né, algo que o Senhor queira fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, né, na vida de todos aqueles que me rodeiam, opera um milagre na minha vida, né, me tira daqui. Eu digo meu leito de morte, porque eu estava morrendo. E quando você se depara com uma situação assim, que você não enxerga mais a tua força, da carne. Eu falava assim: se tens ainda algo para fazer na minha vida, me tira daqui, me tira dessa situação. E quando a médica ligou, Elisângela marcando a cirurgia, ela ligou avisando assim: você vai passar na segunda-feira com o anestesista. Eu passei com o anestesista e ele ali disse que eu tinha que fazer uma cirurgia demorada, né? Então eu teria que tomar a RAC, né? Senão desse o tempo, teria que tomar a geral, né? E quando a médica me examinou, ela falou assim que o corte na minha barriga, né, seria assim na horizontal, porque o caroço estava bem aqui. E no momento que eu cheguei lá, passei com anestesia na segunda e me internei na terça. Na terça-feira eu me internei e eu tomei bolsas de sangue antes de fazer a cirurgia. Passei por vários procedimentos ali. E quando, na quinta-feira que eu fui operar, me deu uma crise de tosse. Uma crise de tosse na sala de operação. E a mocinha que estava lá falou assim: a gente vai ter que cancelar a sua cirurgia. Aí parece que desabou de novo. Eu falei: não, Senhor, cheguei até aqui. Aí Elisângela orando, né, pedindo a Deus que cessasse aquela tosse. Eu fui me acalmando. Eu creio que eu estava muito nervosa também.
Eu fui me acalmando, e parou. Aí eu falei para ela até, né? Eu falei assim, moça, não cancela, não. Não me deixa embora, não. Eu falei para ela. Aí ela continuou com os procedimentos, né? Colocando soro, tudo. E quando os médicos chegou um médico, ele era especialista em retiradas, né, de tumores. A sala estava muito cheia, tinha muita gente na sala, sabe? Ali acho que tinha bem umas 10 pessoas. Uns na curiosidade, os médicos na curiosidade de ver. E eu lembro que ela, com todo o cuidado, né, no momento ali que eles iam abrir, a doutora falou assim que eles iam fazer esse corte, né, daí eles viram que eu tinha a cesárea e cortaram no corte da cesárea. Aí, quando foi retirar, não conseguiram, teve que abrir mais um pouquinho as laterais e retiraram tiraram o meu útero, né? Tiraram o tumor, porque ela falou assim que o risco de deixar o útero seria grande, voltar novamente, né? E retirou. E quando eu acordei, eles estavam finalizando os pontos. E a médica, toda feliz, né, falou assim, Márcia, foi um sucesso a cirurgia. Disse, olha o tamanho da sua barriga, sabe? Colocou minha mão na minha barriga. E me mostrou, Elisângela, o meu útero assim, pequenininho e aquela... parecia uma carne prensada. E a moça, a enfermeira, não mostra para ela. Depois... Uma coisa assim, eu tô tentando respirar aqui, irmãos e irmãs. Porque o que eu estou pensando aqui enquanto a irmã Márcia fala? Que havia uma vida ali, né? E era a vida dela, né? Havia uma alma clamando por vida, havia uma mulher pedindo a Deus. Além de tudo, é uma mulher, havia uma mãe, Sim. Havia uma filha, havia uma esposa. Sim. E como que fica a mente nisso, né? Eu vejo assim que Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso que ele fala assim, olha, eu não falei para você que você não vai entrar na fornalha. Eu falei que eu vou passar com você, eu não vou te livrar, mas eu vou passar com você. Mas, irmãos, e esses processos são tão doloridos, são tão angustiantes, irmãos. Só quem passou sabe. Só quem passou sabe. Mas predomina, né, a grandeza de Deus. Porque a experiência, ela está aqui compartilhando conosco hoje, é porque o nome do Senhor foi glorificado. Sim. O Senhor deixou ali até o final. Quando o salmista fala assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É porque ele já olhou para a direita, ele já olhou para a esquerda, ele já olhou para tudo quanto é lado. Sim. Agora só tem aquilo ali. E é dali que vem a resposta. É nessa hora que a gente aprende a ser dependente. Dependente. Né? É nessa hora que você... Deus que está aí. Agora imagina, né, a irmã Márcia passar por todo esse processo com uma hemorragia, né, filho pequeno, marido recém, né, passado por uma cirurgia, recém-operado. Então fica ali a mente, como que fica? E seguir os nãos. Sustenta, e ouvindo, né, os nãos. Mas a gente sabe que tudo isso é processo. É processo. E depois disso, irmã Márcia, conta pra gente. Passou a cirurgia. Passou a cirurgia. E depois de um mês, eu fui para ver o resultado, né? Uhum. Eles fazem a biópsia, né? Tudo. E eu fui para ver o resultado. E eu lembro que eu fui sozinha, fechei o salão, né, dona Lourdes? Eu fui lá na vila, fui sozinha, toda feliz, né? Estava bem, já tinha tirado aquele dor, peso. mas mudou, assim...
parece que arrancaram a minha dor com a mão. E eu creio que o Senhor, ele usou a mão dos médicos ali, né, com toda a delicadeza, tirando, colocando os meus órgãos no lugar. E, assim, alguns diziam que foi curiosidade, sabe? Os médicos tiveram curiosidade de ver o tamanho, que nunca tinham visto um mioma daquele tamanho. Mas é a mão de Deus, né? O direcionar do Senhor orientando as pessoas certas, né? Exato. Os especialistas, eles acham que foi por uma motivação, mas Deus tem a dele ali. Deus colocando as pessoas certas na minha frente. E os intercessores, né, que tinham muitos irmãos orando por mim. E quando eu fui ver o resultado, a doutora olhou para mim e falou assim, ela leu tudo lá. Não, como assim? Uma pessoa com diagnóstico desse não era para estar aqui. Uma pessoa com diagnóstico desse daqui não era para estar sorridente aí na minha frente perguntando qual foi o resultado. Ela falou assim, dona Márcia, uma pessoa com esses diagnósticos que eu estou vendo aqui na minha frente, não era para estar viva, não. E foi ali, eu já comecei a chorar, porque tudo que eu havia pedido para o Senhor parecia que estava acontecendo ali na minha frente, sabe? Foi quando eu me deparei que o Senhor tinha operado um milagre na minha vida, que o Senhor tinha me dado a cura. Só que naquele momento, parece que o inimigo ainda tenta, né, nos desfalecer. Ele falou assim, O tempo todo ele faz isso com a gente, né? eu vou ter que pedir um segundo Misericórdia. laudo, É. porque eu não estou acreditando nesse. Aham. Esse laudo não era para você estar aqui. Eu vou ter que pedir um segundo laudo. E quando ela falou que ia pedir um segundo laudo, ela até me examinou novamente, sabe? Para ver se tinha retirado o meu útero, o meu colo do útero. Aí ela falou assim, Márcia, esse mioma é um tumor maligno. Oh, meu Deus. Esse tumor, Márcia, se tivesse estourado dentro de você, seria o fim. Só que eu não estou entendendo o porquê desse tumor estar cauterizado. Glória a Jesus. Aí ela falou assim, você fez quimioterapia? Eu falei, não fiz, Oh, doutora. Jesus. Você estava com processo de quimioterapia? Eu falei, não estava, doutora. Aí ela falou assim que ele estava completamente cauterizado. Oh, glória a Deus. E quando ela falou que tinha que fazer um segundo laudo, eu pensei comigo, nossa, vai me abrir de novo. Eu vou passar por todo aquele processo de novo. Aí veio tudo na minha mente. Aí ela falou, leva esses exames, leva essas guias lá nas salinhas de novo, né? Eu nas salinhas de novo. Aí toda a salinha que eu passava, Elisângela, o pessoal falava, nossa, filha, boa sorte. Meu Deus. Boa sorte. E eu ficava com aquilo, nossa, será que é tão grave assim, né? Pensava comigo. Esperando a data da minha cirurgia para ter novamente. E quando eles me ligaram, Elisângela, depois de um mês e pouquinho, a doutora me chamou para ver o diagnóstico. E o diagnóstico deu a mesma coisa, sabe? Glória a Jesus. Ela falou assim, olha, Márcia, pelos procedimentos, a gente vai ter que fazer... eu ia ter que fazer consultas, né, periódicas, um acompanhamento. E eu fiquei nesses acompanhamentos durante mais ou menos uns 2 anos. Foi quando o doutor, um mastologista, ele falou assim, olha, eu não estou vendo mais nenhum tipo de sequela. Graças a Deus. Glória a Jesus. Todos os exames que você está fazendo está dando negativo, né? Não se criou nenhum tipo de raiz dentro de você. E os exames que a doutora disse que ia fazer era naquilo que tiraram de mim. Não ia me abrir de novo, Graças a sabe? Deus. Era daquilo que tiraram de mim. Não sei se existe ainda isso ali. Mas
depois desse período, né, periódico, todas as vezes que eu ia lá, era para declarar, né, que o Senhor tinha me curado. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi aquelas pessoas ali, né, todas com processo de quimioterapia, a outra, né, quase já no estado terminal. E eu indo sem o meu problema, sem a minha dor. Glória a Jesus. E eu glorificava ao Senhor, Elisângela, a todo tempo. Eu glorifico o Senhor a todo tempo, a todo instante. Porque tudo que a gente faz para o Senhor não é em vão. A recompensa o Senhor, Ele nos dá debaixo da nossa fidelidade com Ele, sabe? E quando eu pedia a minha cura, né, eu até vou ler aqui um versículo para os irmãos. Todas as curas que o Senhor fez, Ele dizia, a tua fé te salvou. E eu pensando comigo, né, a minha fé já estava tão pequenininha, né, eu acho que estava até menorzinha que um grão de mostarda. Mas o Senhor, Ele me viu, Ele me olhou, né? Ele viu a sinceridade do meu coração quando disse, Senhor, a minha vida é tua, né? Faça de mim a tua vontade, o teu querer. E depois disso, Elisângela, o Silvano foi consagrado a pastor, sabe? Nunca pensei em ser esposa de pastor. Mas é outro processo que nós, como mulheres, né, caminhamos. Que caminhamos na presença do Senhor, temos que acompanhar. E o nosso testemunho de vida, a nossa vida se torna um livro aberto. E quando o Senhor, Ele diz assim, né, por aquela mulher do fluxo de sangue, né, que ela tocou Ele, de mim saiu virtude. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu não era nada. Eu era um no meio da multidão. Querendo que o Senhor olhasse, né? E quando eu fechava os meus olhos, ali deitada na minha cama, né? Levantava o meu braço e dizia, Senhor, onde você está? Aquela mulher ela não te conhecia, ela ouvia falar do Senhor, mas eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Me cura, me fortalece. Nesse momento, Elisângela, tudo que a gente passou é só lembranças. Hoje a gente vive uma vida na presença do Senhor, né, buscando sempre a santidade, buscando sempre mostrar para as pessoas que sem Jesus a gente não é nada, que sem Jesus nós somos um grão de areia voando para lá e para cá. Mas quando o Senhor, Ele toca a nossa vida de uma forma que a gente consegue enxergar que Ele quer trabalhar, que Ele quer usar, né? Nem que seja uma ferramenta dolorosa.
nome do Senhor. Aqueles que confiam nele, né? Deixa eu ler o versículo que eu preparei. Bora, Sim, irmã Márcia, bora então lá. a gente terminar esse Entre Amigas Isso, e aqui. vamos terminar louvando com o louvor que ela separou. E Deus abençoe você. Uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes. Eu queria ler aqui em João 4, no versículo 43, que fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. Os irmãos meditem nesse versículo para edificação da igreja, das igrejas, né? Porque eu creio que muitos estão... Temos piura. Disse-lhe o oficial do rei, o versículo 49, irmãos: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e foi-se. E descendo, ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciando, dizendo: teu filho vive. Então, nessa mesma alegria que aquele pai teve, né, as pessoas dizendo, né, o teu filho não está morto. Ele creu, né? E quando a gente crê naquilo que a gente está buscando, mesmo que pareça impossível, para mim era impossível. Eu até pedi para minha mãe, minha sogra e meu sogro virem, são minha base, sabe? Igual eu falei, A gente precisa dos sentinelas, foram as né? minhas pernas, foram os meus braços, foram a minha força. O meu esposo ali sempre junto, dizendo para mim: você não crê no Deus que você serve, então para de chorar. Glória a Jesus. Mas igual o chamado que o Senhor tem na nossa vida, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, porque o chamado que o Senhor tem é para a vida eterna. É para que a gente venha se segurar nele todo o tempo, todo o tempo. Amém. Irmãos, nós tivemos um pequeno probleminha aí. Parece que ficou uma parte do testemunho da Mamácia. E ó, é de Deus, porque eu falei que ia ter a segunda parte, Mamácia. Então, no último programa desse mês, a senhora vai voltar. Você que está aí, eu só falo para os irmãos, é milagre, é milagre. Então, no último programa do mês, desse mês mesmo, de fevereiro, a irmã volta para contar essa segunda parte aí para nós. Final, né? Final desse testemunho. Irmãos, é coisa tremenda, é coisa de Deus. É coisa de Deus, é somente Deus. Enquanto a irmã Márcia, nós já estamos encerrando aqui. Irmãos, que alegria. Enquanto a irmã Márcia vai, nós vamos encerrar aqui com o louvor da irmã Márcia, com o irmão Antônio, vão estar louvando o nome do Senhor, porque Ele merece. Ele merece. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aí ligadinhos. Irmã Lurdinha no YouTube, irmã Sueli Condé. Paz do Senhor, irmã Sueli. A irmã Laís, né, irmã Ezequias e o pastor Silas, irmã Fátima. Quem tá amiga aí no Facebook? Irmã Delma, irmã Creuza, a Eliane Moreira, a Ivete, a Josi, a Scarlett, a irmã Islane, lá de Piura, Abraço, irmãs de Piura. a irmã Dirce, tantos irmãos. Eu sei que você ficou aí, né, por causa desse probleminha que nós tivemos no áudio, mas o nome do Senhor foi glorificado. E eu tenho certeza que você foi verdadeiramente impactado pelo testemunho da irmã Márcia. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que nos ama. Oh, aleluia! Um Deus que nos ama, um Deus que tem prazer na nossa vida, um Deus que tem prazer de abençoar os seus filhos. E nessa atmosfera de amor, desse Deus tão grande, nós estamos encerrando essa live. E segunda-feira tem mais. Estamos adaptando. Segunda-feira falar algo muito sobre família. Oh, maravilha. Você tem encontrado problemas aí com a sua família? Ela vai me contar aqui. A gente sabe que Deus tem solução. Né? Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Louvamos ao Senhor, irmãos. Deus abençoe a irmã Márcia. Muito obrigada, sentinelas de Jesus. Oh, aleluia. Muito obrigada, produção do programa. Deus abençoe cada um.
Deus abençoe.